Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de História! Na aula de hoje, meu querido e minha querida, nós vamos tratar só mais uma revolução. Gente, oitavo ano é do balacobaco, hein? É o que não falta é revolução, hein? É revolução inglesa, é revolução francesa, é revolução americana, é revolução industrial. Meu Deus, haja coração, amigos! Saudade de um jogo, né, minha filha? Mais ou menos, sinceramente, assim, né? Tem uns jogos ruins, péssimos, que aparecem na TV que, pelo amor de Deus, melhor ver reprise mesmo dos anos anteriores, tá? Tá entrando. Bem, vamos lá. Esse período, turminha, que nós estamos estudando é o período do século XVIII. O que é o século XVIII? É os anos 1700, entendeu? 1700. Esse ano, o final do século XVIII, então, a segunda metade, melhor dizendo, segunda metade do século XVIII. Então, a partir de 1750, nós temos uma era conhecida como a Era das Revoluções. Vamos? Eu acho que isso aqui é do... Acho não, é certeza. Esse plano de fundo aqui é daquele jogo que vocês jogam lá, é o Assassin's Creed lá, entendeu? Entendeu? É ali, é o Assassin's Creed. Olha lá, roubei de lá. Mó da hora, mano. Os gráficos, a imagem, eu falei, ô louco, mó da hora, meu. Enfim, é de lá, tá? Bem, tá aí. Era das Revoluções. Tem uma das fotos aqui, vocês conhecem já. Já é familiar para vocês. Ficamos um mês falando disso. Que essa Saída da Bastilha. Isso! A Era das Revoluções, turma. Opa! Tem alguém falando junto. Deixa. Micro. Pronto, fechei. Todo mundo, né? Ó, o que acontece? Acho que alguém tinha falado oi pra mim. Não sei. Oi. Se alguém falou. Oi. Alguém ia comentar alguma coisa. O que eu tava falando? Ah, sim! A Era das Revoluções. A Era das Revolutions, tá? Aqui você vê a Revolução Francesa, mas aqui na direita você vê também essa era industrial, né? A Revolução Francesa e a Revolução Industrial, elas representam, então, essa era da revolução, essa era das revoluções, onde a burguesia ganha protagonismo, né? Ora, a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, elas são dois movimentos. Elas são dois movimentos fundamentais para que a burguesia chegasse ao poder. E quando eu falo poder, tanto o controle do poder econômico quanto o controle do poder político. A Revolução Francesa, ela representa os ganhos políticos. Escrevi ganhos mesmo. Os ganhos políticos, tá? As liberdades. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, o fim dos privilégios da nobreza e do clero que prejudicava o comércio dos burgueses. Então, assim, a Revolução Francesa, ela espalha os ganhos políticos. Mas ela não tem uma pegada econômica, né? A Revolução Francesa, ela mantém a França... Napoleão tentou, né, fazer um processo aí de industrialização. Mas a França ainda ela é maioria rural. A maior parte da população durante a Revolução Francesa é rural. A Inglaterra, a Inglaterra, a Revolução Industrial Inglesa, então, quer dizer, não, desculpa, não, tá certo. Revolução Industrial Inglesa, isso aí. A Revolução Industrial Inglesa, ela oferece para a burguesia esse ganho econômico, essa mudança radical na mentalidade comercial. Chega aqui, né, como a gente fala muito do Flamengo, cadê o Osmar? O Osmar tá aí, ó? Oi, professor. Aí, meu flamenguista, né? A Revolução Francesa coloca a burguesia em outro patamar, né? Que nem o Flamengo, tá em outro patamar. Os caras estão... aquele time é bonito de ver, né? O time do Flamengo... Fluminense. Taça Rio. Aí, ó, Osmar. Aí, Osmar, pegou, falou aí, ó. O que falou aí? Só pra ter uma noção. Bom dia, vai começar... Palmeiras. Né? Vai começar mais uma mesa redonda aqui, né?
Flácido. Bem, enfim, então, esses dois movimentos históricos fundamentais, então, para a burguesia. Revolução Francesa, que ela vai consolidar não, né, mas ela vai ser um marco importante, né, para os ganhos políticos, e a Revolução Industrial, certo? Então, a Revolução Francesa, política, Revolução Industrial, economia. Tá bom? Beleza? Vamos ver, então, essa trajetória da burguesia. Tá? Como que gera essa Revolução Industrial, o que aconteceu, como foi a trajetória. E aí eu coloquei, né, a apostila também, ela coloca em 3 séculos para vocês, essa trajetória da burguesia. Lá no século XVI, então lá nos anos 1500 e bolinha, existiam as oficinas dos artesãos. E como que era a vida desse artesão? O artesão era um tipo de um burguês? Era, fazia comércio, era um tipo de burguês. Vivia no burgo. Né, vivia na cidade. O artesão, o ofício de um artesão é clássico de uma cidade, né? É clássico de um burgo. Lembra lá no ano passado, 7º ano, burgo, né? Quem vive no burgo vive de comércio, então ganha esse nome de burguês, né? Burguês safado. Bem, já ele fica safado, calma lá. Então, você tem aí as oficinas dos artesãos. E o que acontece dentro dessas oficinas, turma? São os artesãos, são essas pequenas oficinas. Eles são donos de ferramentas, né? Eles são donos dos meios de produção. O que são meios de produção? As formas, as ferramentas para que eu possa produzir alguma coisa. Então, o artesão, ele tem esse meio de produção, ele tem essas ferramentas. Então, é o sapateiro que vai ter a ferramenta do professor. Esta é a Revolução Industrial Francesa? Hã? Não entendi. Não, a aula de Revolução Industrial. Eu vou explicar para você como acontece a Revolução Industrial. Então, eu vou falando aqui agora, olhando do âmbito econômico, tá? Igual, aí eu tenho que falar do artesão. Não, eles não trabalhavam para o rei, Barrada. A gente viu que algumas cidades, não é que ela não trabalhava para o rei, ela pagava impostos para o rei, mas ela não necessariamente trabalhava para o rei. Ela pagava impostos para o rei, é diferente. Tá? Bem, então ele era o dono das ferramentas, o dono dos meios de produção. Tá? Ele era dono, então, e ele sendo dono, além de ele ser dono dos meios, das ferramentas, que vão produzir um sapato, vão produzir uma roupa, ele também era o dono da matéria-prima. Ele tinha matéria-prima no quintal da casa dele. Se for um ferreiro, ou se for um cara que mexe com, por exemplo, um sapateiro, né? Ele tem um couro, ele tem todos os produtos ali, as matérias-primas essenciais para poder fazer esse produto, para fazer o produto e que ele quer. Bem, sendo... Professor, Sim. o que os artesãos fazem? O artesão, o Vitor, ele estou te dando exemplo de artesão. É que hoje o artesão a gente pensa muito em o artesanato, né? Em mexer com... Aí você pensa na praia, né? A palavra artesão, nesse período, nessa época, no século XVI que eu estou falando para você, esse homem que trabalha de uma corporação em que ele faz, por exemplo, sapato, ele faz roupa, você tem o ferreiro não é artesão, mas é um ferreiro, certo? Mas roupa, sapato é um tipo de artesão também na época. Faz mobília de casa, faz cadeira, é um tipo de artesão para essa época. Certo? Sim. Bem, se o Vitor não falou mais nada, é isso aí mesmo, tá bom? Por ser dono das ferramentas e ser dono da matéria-prima, turma, são eles que vão realizar todas as etapas da produção. Eles que realizam, porque eles têm todas as ferramentas estão com eles para poder fazer. Também, Nicolas, também. Eles que realizam todas as etapas. Sei lá, vou fazer um caixote. Ele é responsável por todas as etapas da produção do caixote. Ele tem total conhecimento de toda etapa na produção de um caixote. Então, eu sei fazer a tampa, sei fazer o forro, eu sei envernizar. Na hora de fazer um sapato, eu sei fazer o cadarço, eu sei fazer a sola, eu sei fazer o tecido do sapato.
Na hora de fazer essa garrafa, eu sei fazer esse plástico, eu sei fazer essa tampa, eu sei fazer essa alça aqui, eu sei fazer a boca da garrafa, né? Eu tenho controle de... Lá naquela época eles faziam muito sela de cavalo, barril, essas coisas, né? Mas a questão é, toda a produção, ele sabia fazer, todas as etapas dos produtos, né? Exemplo, o tênis, sabe fazer o cadarço, sabe fazer a sola, sabe fazer o tecido, sabe fazer a palmilha, enfim, ele tem todo o controle dessa produção. E ele define as horas de trabalho, os dias e horas de trabalho. Então, perceba, dentro do burgo, você tem, então, artesãos, ferreiros, você tem grupos que eles são donos de ferramentas, donos das matérias-primas, têm noção total das etapas da produção e eles definem a quantidade de horas que eles têm que trabalhar. Eles definem. Eles impõem uma necessidade para eles. Bem, eu preciso trabalhar tantas horas para acumular essa quantidade de dinheiro que eu preciso. Então, eu vou trabalhar isso e acabou. Tem gente que quer acumular mais, tem gente que quer acumular menos, mas ele que define. Certo? É ele que define. Bem, um século depois, no século XVII, esses artesãos, eles vão perder um pouco dessa liberdade para os comerciantes. Pô, professor, mas o artesão também não é um comerciante? Mas aqui o comerciante que eu estou falando para vocês, turma, é aquela pessoa que fica rodando, é aquela pessoa que fica andando de um lugar para o outro. O artesão, o ferreiro, né, então o sapateiro, ele fica fixo numa cidade, fica fixo no burgo, certo? E esse comerciante roda, pega esse produto do artesão e vai vender em outro lugar, por exemplo. O professor também, o comerciante, ele não faz os seus produtos, né? Ele compra os produtos, sabe? Da troca, sabe? Dos produtos. Sim, né? Perceba, o artesão ainda, o comerciante, ele pega do artesão e vai revender em outro lugar. Maravilha. Só que o que acontece? Porque com o artesão ele perde um pouco da sua liberdade. Quais das liberdades ali ele perde? Bem, no século XVII você tem um aumento da circulação comercial. Né? Você já tem o descobrimento, a chegada do europeu na América, né? Você tem uma facilidade em chegar às Índias, né? Contornando a África. Você tem um aumento do comércio, então a circulação de dinheiro aumenta. Nisso, o comerciante, o artesão, ele não tem o suficiente de matéria-prima. Ele não tem. Quem vende Desculpa, o artesão, eu falei o comerciante, eu acho. O artesão, ele não tem o suficiente de matéria-prima. Quem vende para ele? O comerciante. O comerciante vende matéria-prima para o artesão. O que ele faz? Ele faz o seguinte, o comerciante com o artesão. Ele fala, tô te vendendo essa matéria-prima, mas você vai... Ou a gente vai fazer uma troca, a gente vai produzir. Eu te dou matéria-prima, e você me dá o produto pronto, eu te dou uma parte do dinheiro, né? Mas, Era um ciclo, né? Isso daí. Sim. Eu preciso de um tempo. Eu preciso que você me entregue esse produto. Eu vou te entregar, vou pegar uma coisa aqui que eu tenho, plástico. Ou melhor, madeira. Lembra lá o caixote da sala onde você guarda o celular? Né? Eu te dou madeira. Só que daqui uma semana eu quero 100 caixotes. O que aconteceu? O artesão, ele perdeu a questão dessa liberdade das horas de trabalho, quanto que ele vai poder trabalhar. Claro, ele escolheu, ele falou, eu quero ganhar mais dinheiro, óbvio. Né? Eu tenho um comerciante com um pedido de um cara, sei lá, de um outro local, pô, beleza. Só que eu não tenho matéria-prima suficiente. O comerciante fala, não, beleza, eu te dou matéria-prima, você produz, eu vou lá e vendo e eu te dou uma parte, eu te dou uma comissão aí. Beleza? Beleza, fechou. Então, o artesão, ele acaba perdendo, então, essa liberdade, porque ele tem um compromisso com o comerciante. Quando ele faz esse acordo, ele tem um prazo. Então, ele perdeu esse controle das horas de trabalho. Agora ele produz pensando numa entrega, pensando em um acordo que ele fez. Certo? Beleza? Percebam, o comerciante aqui, ele tem as suas vantagens. E é o comerciante que pega esse produto, leva para um outro lugar, vende para outro lugar e o maior lucro fica para ele. O que acontece?
Os comerciantes, eu já terminei o slide, viu, gente? Tá? Eu terminei. Você tem alguns comerciantes que tiveram muito sucesso, que conseguiram muito dinheiro. Muito dinheiro. E eles pensam no seguinte, e se eu criar algo, né? Sei lá, não sei, alguma máquina assim que faça o que o artesão faz. Eu faço uma máquina que pule uma etapa na produção, por exemplo, de sapato. Em vez do artesão fazer o tecido do sapato ou fazer a roupa, né, o tecido da camiseta, por que eu não crio uma máquina que faça isso? Ora, turma, é aí que eu tenho o surgimento das fábricas. Para ter o surgimento das fábricas, vão surgir lá no século XVIII. E os comerciantes de maior sucesso, eles acumularam dinheiro. Acumularam. Relações com a América, né? Ouro e prata, né? Conseguiram metais preciosos. Acumularam capital, acumularam dinheiro. E com esse acúmulo do dinheiro, eles vão fazer investimento técnico. Vão investir em tecnologia. Investir em uma tecnologia que acelere a produção e deixe o produto mais barato. Né? Porque isso gera uma possibilidade de eu aumentar o meu mercado consumidor, né? Aumentar as pessoas, eu consigo atingir o maior número de pessoas para vender. Então, é nesse período que as máquinas para a produção de manufaturas. O que são manufaturas? Certo? Você tem uma máquina que produz uma manufatura. Por que você tem o nome de manufatura? Porque é feito com as mãos? É feito de maneira manual? Então, pode ser. Mas é que eu estou falando de uma máquina. Por que eu não falo, então, que é uma maquinofatura? Por que eu falo ainda que é uma manufatura, sendo que é uma máquina que produziu? Isso Por causa dos funcionários? Não. Porque o ser humano que produziu a máquina? Peraí. Precisa para alimentar aquela máquina? Para. Quem que é esse cara que faz? Não é o Gilberto Gil. Quem é? Esqueci. Não é Raul? João Kleber. João Kleber. Para. Kleber Machado. Ó, o que acontece? Vitor, você tem uma razão aí. O que é uma manufatura? Para a máquina funcionar, ela precisa de uma ação humana. Por exemplo, aí isso caracteriza o nome manufatura. A máquina, ela só funciona com uma ação humana ou uma ação natural. Por exemplo, vapor, né? Algo natural, o vento, né? A máquina de costura da sua avó ou da sua mamãe aí ou do seu pai. Para ela funcionar a máquina de costura, ela precisa de eu não sei se hoje, acho que é isso ainda, né? O pedal. Então ela fica com o pezinho ali embaixo. Não sei se você já viu a sua avó, mãe, pai trabalhando com costura. Hoje é elétrica, professor. Hoje é elétrica. A da vozinha que é assim. Ah, então tá. Mas é essa que eu tô falando então. Da minha avó não é mais assim não. Também. Era, mas não é mais não. Elétrica, beleza, é elétrica, ok. Isso aí então é maquinofatura, porque não é uma ação humana. Não depende de ação humana para funcionar, é energia elétrica. Manufatura depende da ação humana. Então aquela máquina de costurar mais antiga... Minha mãe tem essa de pezinho. Então, para funcionar, precisa ali, ó, ter uma ação humana para funcionar, senão a máquina não funciona. Ô, professor. Fatura. Deixa eu ver quem tá falando comigo. O Gabriel. Então. Isso. Então, eles criaram essas fábricas, tá, os comerciantes. Para trabalhar nelas, eles contrataram os artesãos? Muito bem, eu vou falar disso agora, tá bom? Isso mesmo, tá bom? O que acontece? Então tá aí, né? Manufaturas, você tem máquinas que produzem manufaturas, porque aquela máquina depende de uma ação humana para ela funcionar. E é isso a primeira revolução industrial. Você tem queima de carvão, né? Você tem a queima do carvão para gerar o vapor, isso já começa a gerar poluição, né? Aqui é o início da poluição, o Barrado aqui comentou isso, você tem o início aí da poluição do ar, né? Do esgoto, sujeira e assim por diante, tá? O professor também vai ter um grande aumento de empregados? Teve, eu vou falar disso agora, tá? Com a produção mais rápida e barata, turma, você tem a falência do artesão. O artesão faliu.
Porque assim, esse dono da fábrica, esse burguês, ele é dono de uma fábrica em que ele produz mais rápido, produz em maior quantidade, maior qualidade e mais barato. A máquina não recebe salário. O artesão não tem como competir. O artesão ele vai falir. O artesão falindo, ele fala, mano, e agora? Para onde que eu vou? Vai para a fábrica. Vai para a fábrica, vai trabalhar lá. Certo? Tá lá. Mão de obra para a fábrica. Você tem uma inversão, né? Você tem uma inversão. Esse comerciante criou uma técnica de fazer um produto muito mais rápido, veloz, maior qualidade, mais barato, que fez com que o artesão gerasse a falência e ele tenha que ir trabalhar na fábrica. E isso vai gerar problemas para ele. Por quê? Porque o artesão que tinha total controle da produção, dono dos meios de produção, dono da matéria-prima, ele vai ser dono agora de nada. Nada. Nothing. Ó, vai tirando. Ele ainda ganha menos, né, do que ganhava antes. Além disso. E aí eu vou mostrar para vocês um método de trabalho que vigorou durante a Revolução Industrial no próximo slide. Posso pular? Pode. No próximo capítulo. Né? Como que é um método de trabalho? Quem nunca viu, né, essas fotos, né, de uma esteira, né, da galera... Charlie Chaplin? Isso, é esse vídeo, é esse filme que eu vou mostrar para vocês, o trecho. O Cláudio mostrou para vocês? Mostrou. Sim. Acho que É não. tempos modernos. Mostrou. Mostrou, bacana. Só que é o seguinte, eu tenho uma interpretação diferente, né? Eu vou ter um outro tipo de interpretação, talvez. Tem umas coisas que podem bater com o professor Cláudio, outras coisas que não. Então aí, na próxima aula, vocês vão ver de novo, que é muito engraçado, é muito bom. E aí a gente interpreta lá, fala sobre isso. Nesse método de trabalho, turma, é conhecida a famosa divisão do trabalho. O Cláudio falou disso para vocês ou não? Professor, nosso professor Luciano. Tá, o Luciano falou isso para vocês? O que é essa divisão do trabalho? Falou, né? Essa divisão do trabalho, você vai ter ele vai ficar especializado, né? Isso eu vou falar no final do slide. O que acontece? O artesão, ele perdeu o controle da produção, porque agora ele é funcionário. Antes, ele e sua família e a galera que ficava junto com ele na hora de produzir, eles definiam a quantidade que iam produzir. Agora não, ele não define. Quem define foi a máquina. Não lembro nem como você. Quem vai definir é o dono da máquina, o dono da fábrica. Se a máquina coloca para você, ó, constantemente algo para você apertar, como você viu lá no filme, né? A máquina que define quanto você tem que produzir. Você não pode parar. Você fica especialista naquilo, né? O artesão, ele vira empregado e não possui os meios de produção. Ele não tem mais a máquina, as ferramentas. Até mesmo quando o artesão, tipo, entrava naquela época, ele entrava na fábrica lá para trabalhar, às vezes até mesmo ele não sabia nem o que estava fazendo. Exato! É isso. O filme do Charlie Chaplin mostra isso. Ele nem sabe o que está fazendo. Ele está lá, ó, apertando. Quer dizer, ele sabe o que está apertando. Mas ele só está fazendo, mas não sabe o que ele está produzindo. Isso! Muito bem, ó. Um beijo pro professor Luciano. Perfeito, ensinou isso. Ponto para mim. Hã? Um ponto para mim. Você também, Dexter, claro, mas ó, o Luciano. Professor Luciano. Então, não, o ponto é pro professor Luciano porque foi ele que te ensinou. Os dois. Mas fui eu que lembrei, ó, Abrão. Pros dois, não vão. Criança. Faz sentido, ninguém lembrou, só ele. Faz sentido. E criança, sem competir, né? Sem briga, por favor, tá? Ai, meu Deus, a tia do fundo, né? A tia, gente, vamos respeitar os colegas, né? Todo mundo, gente, pelo amor de Deus. Não vou respeitar, não. Eu bicho ruim. Ó, ele não tem os meios de produção, ele troca a sua força de trabalho por um salário. Se ele não tem o menor conhecimento das coisas, o que acontece, né? Como bem lembrado, eu vou colocar aqui embaixo.
Mas o que ele tem para trocar? Só sua força de trabalho. Ele não tem produto, é a força de trabalho, mais nada. Mais nada. E o emprego que ele tem não é que o patrão deu para ele. O patrão teve dó. Não, ele escolheu o que ia ser, os melhores. O que ia ser vantajoso para ele. Ele não vai escolher um cara doente, um cara machucado, ou um velho, um senhor de idade. Eu não sei a situação aí de muitos pais que têm uma certa idade e foram mandados embora, né? foram despedidos na época da quarentena, para arranjar emprego depois é dificílimo. Chega uma certa idade, as empresas não querem contratar. E tem gente super qualificada, extremamente qualificada. Faculdade, pós-graduação, e não é contratado. Não é. Então ele depende de quem vai. Ele depende daquele que vai contratar e nem sempre. E quem vai contratar não vai ver se você é o mais qualificado. Peraí, vai me gerar lucro ou não vai? Vai me dar dinheiro ou não vai? Né? Eu vou conseguir dinheiro com ele ou não? Enfim, ele é dono da fábrica, ele escolhe quem ele quiser, certo? E aí surge essa especialização. O que é essa especialização? É o que o Dexter aí comentou. Ele não tem nenhum tipo de decisão sobre a produção, nenhum tipo. Que nem o Charlie Chaplin. Ele só aperta. E não faz a menor ideia do que produz. Olha o que esse artesão se transformou, né? Uma máquina. Virou meio que um robô, né? Meio não, mas você tem essa especialização dele ficar como uma máquina, né? Ele perde a sua carga humana racional, a sua criatividade. Um robô humano, então. Ele não cria mais. Exato, ele não cria mais. Antes, quando ele era dono da matéria-prima, dos meios de produção, ele criava. Pô, vou criar um novo sapato, vou criar um outro tipo de roupa, um novo estilo. Agora não. Ele é especializado em apertar parafuso e ponto. Ele não exerce a criatividade, é algo totalmente mecânico. Ele perde a sua humanidade, a sua racionalidade, como vocês viram lá no filme do Charlie Chaplin, certo? Ele só faz o que a máquina tá fazendo. A máquina traz o produto, ele só vai lá e aperta, só vai lá e aperta. Ele não tem mais ideia para, tipo, que nem o sapateiro, ele não faz mais sapato. Ele não criava mais, ele pegava o que a máquina fazia e apertava. Né? Perdeu todo o criativo. Não há criatividade, não há criação. Há só produção. Barrada, depois eu vou falar sobre isso, já, você vai ver, tá bom? A sua pergunta aqui. Desenvolvimento das máquinas, então, né? Você tem aqui as máquinas de tear, principalmente têxtil, assim, na Inglaterra, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, ela teve como objetivo a questão têxtil, né? Tecidos. E aí você também tem a máquina a vapor, né? O trem a vapor. Isso acelera, né? A levada de matéria-prima e a levada de trabalho. Pergunta. Então, para eu ter uma Revolução Industrial, eu preciso ter máquina? É isso? Ter fábrica? Ter fábrica é símbolo da Revolução Industrial, então? Sim. Sim. Precisa ter uma tecnologia. Não. Vamos lá. Osmar, você falou não. Por quê? Porque assim, se você vai fazer uma revolução, você está inovando alguma coisa, basicamente. Você consegue uma coisa que ajuda, tipo assim, que vai avacalhar muito para frente. Vai ajudar muito lá na frente. E uma fábrica não? É também porque Sim, mas a não é máquina... Sim, mas você consegue fazer esse negócio mesmo sem máquina. Mesmo Mas com a máquina é muito mais rápido e a produção vai aumentar Mas eu acho que não bastante. precisa Sim, só só de que você máquina. pegar. Calma aí. E só que você pegar ferro também já vai ajudar pra caramba. Tô dando um exemplo. Se achar A ferro. revolução aconteceu pelas máquinas, né? Nicolas, pode falar. Que precisa ter aumento tecnológico. Sim, mas aí você No caso foi as máquinas. ter uma fábrica garante é símbolo de revolução industrial ou não? O que você acha? Eu acho que Acho que não. Calma. Fala. Eu não te ouvi, Nicolas. Fala de novo, perdão, desculpa. Acho que não. Que não. Por que você acha que não? Você consegue justificar ou você só sente que não?
Eu não sei explicar, mas acho que não. Beleza. Deixa eu ver, tem mais pessoas. O Dexter já falou. Mais alguém queria falar? Alguém que não falou aí? Alguém queria participar? Você pode repetir a pergunta, professor? Posso. O fato da existência, surgiu fábrica. A existência de fábrica garante que, então, aquele local vai ter revolução industrial? É isso. Acho que não, professor. Professor. Mas... Não, porque a máquina depende do homem para... Calma. Fala, Felipe. Você não falou... Você que quis falar. Fala, Felipe. Felipe, você começou a falar. Eu tava falando mutado, professor, desculpa. É que, tipo, eu acho que sim, porque, tipo, é uma inovação, sabe? Nas indústrias, pai, tipo, não vai ser a mesma coisa de antes, tipo, ter um trabalho braçal. Não sei explicar, professor. É, tipo, vai ser uma coisa mais fácil, mais simples. Então, mais fácil. Exato. A revolução industrial, ela tá atrelada nessa facilidade que a fábrica vai oferecer. Isso é revolução industrial. Tá certo? Não sei. Só estou te perguntando, não sei. Professor. Não, eu sei. Não é, tipo, o que eu tô querendo dizer, tipo, definindo. É que o meu, sei lá, eu acho... Definir. Tem que... Quero que você aposte em algo. O que eu apostar vai estar errado. Então... Oi? No que eu apostar vai estar errado mesmo. Professor, posso falar? Não eu tô brincando, eu tô aqui jogando com vocês. Tem uma resposta certa? Tem, mas você pode errar, não tem problema. Eu só quero que você afirme o que você pensa e depois eu vou dar a resposta e você vai refletir de outra maneira, só isso. Relaxa. Professor, mas esse é o medo. O medo é errar, entendeu? Não, mas errar todo mundo vai. Você tem que ter condições, você tem que... Vocês estão aprendendo, vocês estão desenvolvendo, sabe? Certo? A gente vai ser julgado, professor. O nosso medo é ser julgado. Falar assim, eu errei, o professor vai ficar mal nervoso comigo porque ele me ensinou, só que eu não acertei a pergunta. Mas você já sabe que você vai errar? Fala. O aluno tem dificuldade em responder, professor. É uma dificuldade interna, sabe? Mexe com o coração. Justo. Se expor, né? Se expor, tá certo, tá errado. Mas acho que é fundamental vocês terem essa... Principalmente aqui na escola, aqui com o grupo de vocês, ter essa competição. Peraí que Peraí, o Gabriel aqui... segura aí, Abraão. O João Victor tinha levantado a mão. Ou foi sem querer, João? Não, eu queria falar, mas eu acho que tem a ver a fábrica, sim. Porque é pela fábrica que acontece as máquinas que tem o desenvolvimento, né? A revolução. Então, a máquina que está na fábrica tem a revolução. Então, acho que sem a fábrica, acho que não ia acontecer a revolução. Você acha, peraí, com a fábrica, ter uma fábrica não é sinônimo de revolução? Não, sim, é um sinônimo. Porque a fábrica é o principal, acho que, da revolução. Sem ela não ia acontecer. Certo. Fala, Abraão. Opa, aí. Professor, eu acho que, tipo assim, a fábrica, ela tem sim, ela é sim ligada à revolução, mas eu acho que é a mistura das duas coisas. Peraí. Ligada, ela é, sem dúvida. Mas não, eu tô falando... A minha pergunta aí você pode continuar, mas a minha questão a existência de fábrica garante que fala, tem fábrica, aquele país aconteceu revolução industrial. Se tem fábrica, tem revolução industrial. Eu acho que sim. Porque, tipo... Também acho. Foi uma... por exemplo, antes de começar essas fábricas, só tinha os artesãos. Tipo, não tinha uma coisa grande, assim, que tinha várias pessoas trabalhando. Então, tipo, é uma mudança. Então, acho que garante, sim, que teve a Revolução Industrial. Eu também acho que sim. Fala, Pedro. Você acha que a existência eu acho que sim, da fábrica é símbolo de revolução industrial?
Eu acho que sim, porque, tipo, com a fábrica você pode produzir mais e tal. O artesão é praticamente ele, tipo, mais ou menos, tipo, ele e a mão dele, tá ligado? É tipo assim, com a fábrica não, você, tipo, várias máquinas produzindo e tal, então a produção aumenta e tem menos custo, entendeu? Entendi. Mais alguém? Ô, professor, Sim, fala, me sabe? defina autonomia. Como? Autonomia. Liberdade. Eu tenho autonomia eu tenho condições de fazer algo. Então quer dizer que isso é uma maneira, as máquinas, elas podem ser consideradas uma maneira autônoma, a pessoa, calma aí, ela pode ter uma maneira autônoma como não. Porque ela não tem liberdade de... Ah, não, deixa, professor. Eu pensei no negócio nada a ver. Bem, resposta, tá? Ter fábrica garante revolução industrial? Tipo, a existência de uma fábrica, ó, tem fábrica. Então, aquele local passou por revolução industrial. Está certa essa afirmação? Tchau, até segunda. Sacanagem, professor. Falou. Sacanagem, Aí maldade na isso. segunda-feira não vou lembrar o que eu respondi Claro que aqui. não. Na segunda-feira Dessa não aí, vou Que então. não. Sim, pesquisem. Você esperou dar menos de um minuto pra acabar. Pesquisem. Pesquisem. Professor, só fala sim ou não. Fácil, sim ou não. Segunda- Faz até um joinha. Segunda-feira eu dou resposta. Tchau. Nossa, aí eu não vou lembrar o que eu falei. É não, é não. Segunda-feira eu não vou lembrar que eu comi hoje.